Eu estou aqui de volta no segundo vídeo, dando continuidade àquele ponto de adultério, né? Como evitar o adultério e tenha cuidado com o adultério. Então esse é o segundo vídeo, com continuidade. Pulei de um vídeo para o outro para dividir o vídeo e não ficar tão extenso. Quer um cafezinho? Um café é muito bom. Bom, vamos lá. Então, o que ocorre? Existe uma coisa chamada riscos sistêmicos. O nome é exatamente esse, é o nome científico, riscos sistêmicos. Toda situação tem um risco sistêmico. Vamos dar um exemplo de um risco sistêmico aí. É o fato de existir 3 pessoas no bar. Elas estão discutindo ideias, estão mais querendo colocar suas ideias em pauta do que a ideia do outro. Segundo momento, elas estão tomando cerveja, rodada de cerveja. Terceiro momento, cada um tem uma arma no bolso. Pois temos toda uma situação propensa que só precisa de uma coisa chamada de tempo para que ocorra um acidente grave. O tempo pode variar de horas, dias, semana ou meses. E o que ocorre é inevitável que vai acontecer algo ruim, porque em algum momento alguma discussão não vai ser bem aceita, vai ocorrer a ofensa, em seguida a embriaguez vai fazer, a embriaguez que eu falo que é a cerveja. Não pense que o fato de tomar 2 latinhas de cerveja você está livre de não entender o que o outro fala. Por exemplo, eu vou falar de capim, o outro vai entender mato. E o mato vai entender fazenda. E fazenda você vai entender que quer comprar minha fazenda. E eu quero pegar minha fazenda. E por aí vai. Exemplos assim. Você fala uma palavra, diz outra. A pessoa entende outra. Isso é devido ao uso do álcool. E nessa ofensa, quando uma pessoa é muito ofendida, demasiadamente ofendida, não tendo um controle sobre si, vai pegar a arma e vai ocorrer um óbito. Se tiver sorte, um acidente, né? Isso aí são riscos sistêmicos. Esses riscos sistêmicos ocorrem também dentro de uma situação de Shabat, em quando um dos 3 pontos não são observados. 1. Educação. A educação tem que ser pleno em qualquer situação. Educação. Índole. A educação que eu estou me referindo é a índole, é a educação de boas maneiras, de ser benévolo, não ser ofensivo. Não pode perder o primeiro ponto. Segundo ponto, quando as ideias do outro não são mais importantes para você. E terceiro ponto é quando você simplesmente esquece do limite, ou seja, da propriedade e do trabalho da existência do outro indivíduo. E só pensa em você mesmo. O que ocorre é uma questão de tempo. Haverá o quê? Perca da amizade. Simples. Haverá perca da amizade. Então, a única forma de manter uma amizade, as amizades éticas devem ser mantidas, é quando existem os 3 pontos sendo observados. O primeiro ponto seria a educação, que é a índole. Segundo ponto, o respeito pelo o fato da existência da individualidade do outro, a opinião do outro é tão importante quanto a sua. E o terceiro ponto seria propriamente dito a Torá, né, que é a individualidade, trabalho e propriedade, que é a Torá, que eu só utilizei um sinônimo aí, a Torá. Esqueceu a Torá, esqueceu o direito da propriedade e do indivíduo do outro, passou por cima disso, é risco sistêmico. Então, para que não ocorra um risco sistêmico com você, e que você não perca os amigos éticos, que é importante não perdê-los, você tem que observar esses 3 pontos, para que haja uma manutenção da amizade ética. Muitas amizades éticas são perdidas porque não há manutenção. Tudo tem que ter manutenção. Um casamento tem que ter manutenção, tá? A amizade tem que ter manutenção, escola, academia, trabalho, tudo tem que ter manutenção. Manutenção é o cuidado, é o reparo, o respeito, é a manutenção.
Compreendem? Então, nós sabemos aí que riscos sistêmicos podem acontecer sim em qualquer ambiente, em qualquer situação. Precisamos então saber identificar os riscos sistêmicos e corrigi-los enquanto há tempo, né? Mais um café. Desculpa, senhor, eu estou tomando café da manhã com os senhores, aproveitando o tempo que eu tenho para compartilhar um pouquinho de informação que eu tenho. E assim eu ganho tempo, caso contrário eu não tenho mais esse tempo assim disponível para falar com os senhores. Então, como eu acabei de falar no vídeo anterior, uma vida sem amizade é uma vida sem sabor. O que dá sabor para uma vida é a amizade de sair para uma praia. É bom, é agradável. A amizade de estar convidando alguém para sua casa, a amizade de viajar para uma outra cidade e levar um amigo com você. A vida tem sabor com a amizade, então não abra mão de uma amizade. Mesmo que alguns amigos que no passado não deixaram boas referências, não significa que não haja amigos éticos. Sim, é importante encontrar um amigo ético para que você compartilhe o sabor da vida. Vai ser bom tanto para você quanto para o outro. E eu estava falando mesmo o quê? Tá. Bom, os maus, eles não têm amizade, tá? A gente pensa que as pessoas maus têm amizade. Não têm amizade. Eles se entretêm. Essa é a verdade. Deu a aparentar aqui que à medida que eu dei esse exemplo agora de viajar, eles estão se entretendo. Também. Mas não só isso. Eles estão compartilhando a vivência junto. Eles estão trocando ideias, eles estão construindo algo junto. Então isso é amizade, isso é amigo ético. São valores sendo construídos. São valores em que um, ao casar, se alegra com o outro. Quando alguém da família morre, se entristece com o outro. Isso é amizade ética. Conselhos, em momento em que quando você faz uma grande burrada, você recebe um conselho. Não é por aí. Tem que ser por esse caminho, você está errando. A amizade ética. Agora, uma amizade por simplesmente de entretenimento, de cumplicidade, eles não vão ter essa questão de ter esse sabor da amizade. Então, não tendo o sabor da amizade, só tem amor de entretenimento. Então, se você tem amigos que se entretêm com você, não é uma coisa muito boa. O que é bom mesmo é ter amigos éticos que você possa saborear a vida com eles. E isso dá mais sabor para a sua vida e para a vida do outro. Então, uma das coisas que o texto logo fala embaixo, tá? Antes que eu continue, existe uma coisa chamada a questão da amizade ética. A amizade ética, ela é verdadeira, tá? Ela é trabalhadora, não é fofoqueira, ela não é orgulhosa, ou seja, não é prepotente. O termo não é nem orgulhoso, é prepotente. Ela não é burra, não é uma amizade burra. E mais o que? E é uma amizade benevolente. Isso é uma amizade ética. Já uma amizade que ela utiliza os entretenimentos e são de cúmplice, é uma amizade preguiçosa, fofoqueira, prepotente, tola, mentirosa, maledicente. Essa listinha lá, tá lá em Provérbios, direitinho, em ordem. É só ler com calma que você vai encontrar. De preferência, a chamada Bíblia hebraica, ou a Taná propriamente, que ela vai até Malaquias. Então lá está bem descrito em ordem, que é uma das traduções bem melhor que existe. A de Jerusalém também é uma boa tradução, mas essa da Taná está no patamar bem aceitável. E com isso, você vai ter uma amizade realmente que vai valer a pena. E logo em seguida, né, é interessante que o tema fala, qualquer um pode ter uma prostituta. Exatamente, vou falar agora das prostitutas. A prostituta, você pode tê-la por um pouco de dinheiro. E já o adultério, você pode ter pagando com a sua própria vida. É verdade, você escolhe pagar com dinheiro ou pagar com a sua própria vida. Pagando com dinheiro, você tem uma prostituta
ela é equivalente, é errado também, porque você está usando a propriedade alheia, mas está pagando pelo trabalho, e aí vem uma série de ideias sobre o assunto. Mas a ideia que eu estou comparando é que a prostituta está ali pelo dinheiro, já o adultério está ali por estar ali, simplesmente por estar, e que está destruindo a sua vida, que vai destruir a sua vida, e que no final você ficará sozinho e tudo que foi construído será tirado. Primeiro estágio, você vai ser separado das amizades éticas. Segundo estágio, você vai perder tudo que construiu, adquiriu antes, tá? Valores morais, valores éticos vão ser perdidos. E terceiro, você será destruído. Destruição vai ser entregue na mão de pessoas que só pensam numa coisa: o que é meu, e o que é teu também é meu. Então, infelizmente, esse é um posicionamento da Torá, é uma lei universal que acontece. Independente de você conhecê-la ou não conhecê-la, acontece. E por isso que eu falo, não pratique adultério, não se envolva com adultério. Não está feliz com a sua esposa, não está feliz com o seu marido, chega e tenha um diálogo. E se nesse diálogo não chegar a um consenso, encerra o casamento. Porque praticar um adultério dentro de um casamento, um terceiro elemento, é doloroso. Leva semanas, em alguns casos anos, para tratar. É uma sequela, é desagradável. Quando casamos, quando constituímos família, a gente pensa em ter uma família e a gente não pensa em fazer adultério. Como é que o adultério nasce? Perca de amizades éticas, perca de valores. A gente não pode perder esses valores. A gente tem que lutar por eles, temos que mantê-lo, temos que cuidar. Então, se vai existir adultério, separa. Não existe essa, era só uma aventura. Não, não existe essa que era só uma aventura. Tá? Porque aí existe um comprometimento. Se você está numa empresa e você está levando o projeto de uma empresa para outra empresa, foi só uma questão de momento que eu estava apertado, mas não vou fazer mais isso. Isso aí é crime. Isso da cadeia, da demissão e por aí vai. Então, é a mesma coisa. Dentro de um casamento, se não existe mais o que construir, encerra o que construiu, para ficar livre. E aí você pode encontrar alguém que realmente queira você pela pessoa que você é, e você não vai ter a desonra de estar com a marca de adultério. O casamento não deu certo, terminamos, estou livre. Tira um tempinho de luta aí, de uns 6 meses ou 8 meses, e depois, luto que eu falo abstratamente é o fato de você não estar mais casado, né? Então, depois você encontra alguém. Agora, tá casado, e aí tem uma outra terceira pessoa e pratica adultério, você só vai criar mágoa, você vai ofender demasiadamente a outra pessoa, que o fato de você se separar iria doer bem menos do que praticar o adultério com essa pessoa, ou se esconder. Aí você não tem coragem nem de falar a verdade com o seu marido ou com sua esposa, e nem falar a verdade, ou nem estar ao lado 24 horas da amante. Então, vamos parar para pensar, não vale a pena. Então, Dalmo, eu vou agora me envolver com as prostitutas, que pelo menos eu estou pagando, eu não estou pagando com a vida. A Torá é contra, a informação é contra, que não se envolva. Em qualquer momento, em qualquer situação, é errado. Você não responde mais por você no momento que você é casado. Você tem que dar satisfação praticamente quase tudo que você faz com a sua esposa, e a sua esposa com o seu marido. Os dois serão um. Não tem como ser um ser dois. Querendo ser individual, unicamente individual, sem, gostou da redundância, unicamente individual, sem nenhum contato. Então, seja solteiro. Como solteiro, você é livre. Mesmo assim, tem que obedecer as regras principais, não seja você o terceiro elemento de um relacionamento. Então, Provérbios capítulo 5 falou referente da pessoa que é solteira. Nesse está falando da pessoa que é casada, já se envolvendo. E a Torá é totalmente contra.
Quanto às prostitutas, a Torá não é favorável, não é aceito. E outro que fala aí, carregar fogo no colo, né? Como você pode carregar fogo no colo, andar sob brasa sem se queimar? Você vai queimar ou o tecido ou vai queimar os pés. De qualquer forma, você vai queimar os pés. E ao queimar, haverá dano. Então não tem como você estar numa situação como essa. Se eu andar com a prostituta, vou me queimar. Se eu me envolver com adultério, vou me queimar também. Em todos os momentos se queima. O correto é não se envolver com isso. Eu amo, eu amo. Amor, a palavra amor significa cuidar. Você cuida. Se você cuida, você ama. Se você não cuida, você não ama. A palavra amor significa cuidar. Coisa que homem tem essa dificuldade em cuidar. Por isso que o termo amor e cuidar para o homem é muito mais complexo do que para a mulher. Para a mulher, o termo cuidar e amar é muito mais fácil. Agora, submeter-se, o homem se submete-se muito mais fácil do que a mulher. A submissão é natureza do sexo masculino. E do sexo feminino, a natureza do sexo feminino é cuidar. Amar, cuidar é com as mulheres. Só que ao inverter esse posicionamento, o casamento dá certo. O homem cuida, a mulher submete, não dá problema. E submissão é caminhar junto, é o braço direito. Não significa ser capacho. É bem diferente. A mulher tem o seu espaço e o homem também tem o seu espaço. Compreenderam? Bom, então o homem que dorme com a mulher do outro homem, tá, corre perigo, ou vice-versa, corre perigo, porque quando a pessoa descobre que houve traição, houve adultério, ele corre ou ela corre perigo de vida, e aí acontece todo tipo de maldade, vingança, desequilíbrios que a gente conhece aí pela história, pelos jornais desse país. E no final de quando existe adultério, há muito sofrimento e existe muita morte. A morte com sofrimento referente às pessoas que praticam adultério. Quem rouba o caminho para matar a fome não é desprezado, ou seja, quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. De repente o texto está conversando e fala de comida, de pão. Aí, eu não estou falando de adultério, agora estou falando de assalto de comida? Não, ele simplesmente está dando um exemplo. A pessoa que pratica adultério, a prostituta, não é para ser desprezado. A Torá é claro, não é para ser desprezada. Essas pessoas não podem ser desprezadas. Elas têm que ser respeitadas, valorizadas o tempo inteiro. É meio estranho. Você não despreza um adúltero e não despreza uma prostituta. Mas se for pego praticando o ato, vai ter que restituir tudo 7 vezes mais. Significa que vai ter que pagar com a alma, vai ter que pagar com a vida, vai ter que pagar com o trabalho, vai ter que pagar com tudo. Ou seja, o fato de você se envolver com o ato de adultério, você vai ter que pagar com a alma. Mas isso não vai dar o direito para que as pessoas venham a desprezar uma pessoa adúltera. Não há esse direito de desprezar. Como a prostituta, não há o direito também pela Torá de desprezar uma prostituta. Agora, o fato de praticar isso, você pagará com a alma. É colocado. Você pode fazer? Pode. Quer fazer? Faça. Se for pego, vai pagar com a alma. E a lei natural vai ser pego. E vai ser descoberto. De alguma maneira vai ser descoberto. E quando for descoberto, você será odiado. Então, em outras palavras, esmiuçando, não faça isso. Se fizer, vai ter que pagar caro. Mas o fato de você fazer e for pego, as outras pessoas que nada tem a ver não têm o direito de desprezar. Então, um homem adúltero não tem juízo, está destruindo a si mesmo. Ele começa com a vergonha, ele vai ganhar uma vergonha bem grande na vida, vai ganhar uma boa surra, tá? Ou pela vida, ou por uma pessoa, e será desmoralizado para sempre. Apesar que a palavra surra aqui está no concreto mesmo, é apanhar mesmo, surra.
e será desmoralizado para sempre. Nada que essa pessoa venha falar, ela vai ter algum peso. Ela não vai ser desprezada, ela não vai ser tratada, ou como diz aí o termo em cima, ser desprezado mesmo, mas será desmoralizado para sempre. Ele ficará sendo uma pessoa desmoralizada. O ciúme faz o marido ficar furioso, cheio de vingança e não tem limite. E ele não vai aceitar presente como pagamento e não vai acalmar sua raiva. Pois é. Então o ciúme de um homem traído é perigoso. Nada resolve a situação dele, nada vai restituir. Você violou a propriedade dele e também passou do limite em violar a propriedade que era da sua esposa também, o espaço. Então ele vai ficar enciumado, enganado, roubado, porque quando você se envolve com a esposa, não é só propriedade, trabalho também. Ele cuidava, então se ele cuidava, ele trabalhava e dava parte do seu trabalho para o outro cônjuge. E quando você chega até lá e viola a propriedade do outro, você não é só propriedade, é propriedade, trabalho e liberdade. Então ele vai ficar irado, violento e nada vai resolver. Então a Provérbios 6 aí está colocando: não se envolva com adultério. E se está se envolvendo, pare, deixe isso, encerre, tá, definitivamente, para que você mantenha a integridade da sua alma, da sua família e da existência mínima de liberdade e a existência mínima de manter o seu trabalho e propriedade intacto. No mais aí, senhores, um shalom, uma boa semana e um bom descanso. E o meu cafezinho. Tchau.